Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Estão todos vivos? Todos passam bem? Vocês não precisam ir ao cardiologista se vocês estão vivos. Vocês passaram no teste, porque olha que emoção! Isso é Flamengo. Se não for na base da emoção, não é Flamengo. Mas olha, não deixe ninguém desmerecer a classificação do Flamengo e dizer que foi na sorte. Não, foi no sofrimento sim. Porém, o Flamengo mereceu a classificação e já vou falar isso para vocês. Nós vamos contar todos os detalhes, tudo que foi dito após o jogo. E eu estou aliviado, não vou negar não. Eu fiquei com medo, mas o Flamengo está na semifinal de uma Libertadores da América. Você tem que comemorar, torcedor. Mas antes, para comemorar essa classificação, digamos, no sofrimento, heróica, nos pênaltis, se inscreva no canal Vene Casagrande, solta o dedo no like, ativa a notificação. Flamengo na semifinal da Libertadores e o canal Vene Casagrande chegando a 400 mil inscritos. É só motivo para comemorar. Não tem por que você não se inscrever no canal, não dar o like no vídeo, não compartilhar esse vídeo com os amigos que torcem para o Flamengo, com os amigos que torcem contra o Flamengo, porque eles secaram, mas não deu certo não, secaram à toa, ficaram acordados até tarde à toa, e muitos secaram, muitos, ninguém queria ver o Flamengo passando de fase, o Flamengo tinha que ser eliminado na visão dessas pessoas. Eu já vou entrar logo no assunto. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o Flamengo, em 2 jogos diante do Estudiantes, mereceu a classificação em semifinais da Libertadores da América. Embora tenha sido no sofrimento, na base de sacrifício, em cobrança de pênaltis, penalidade máxima, mas os 180 minutos, o Flamengo foi melhor. O primeiro tempo do Flamengo no Maracanã, inclusive, foi um massacre. Foi o melhor primeiro tempo do Flamengo na temporada. E o segundo tempo do Flamengo diante do Estudiantes no Maracanã também foi melhor do que o do Estudiantes. O Flamengo jogou melhor. O Flamengo mereceu vencer no Maracanã por mais de 3 gols de diferença. E na partida de ontem, lá na Argentina, o primeiro tempo do Flamengo, isso é até antagônico, o primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o segundo tempo. Porém, o Flamengo perdeu o primeiro tempo, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, foi para o intervalo com a derrota parcial de 1-0. Esse gol, na minha concepção, atrapalhou demais o desempenho do Flamengo no segundo tempo. Mas os 90 minutos do Flamengo foram horríveis. Foi uma partida que, individualmente falando, praticamente todos os jogadores foram muito mal. Coletivamente falando, o Flamengo foi muito mal. O plano de jogo do técnico Felipe Luiz não deu certo. O Felipe Luiz não soube fazer o time jogar diante da adversidade. Sempre que o Flamengo não tem o controle do jogo, o Flamengo fica muito mais perto da derrota do que da vitória. Foi assim em todas as derrotas do Flamengo na temporada. Eu lembro contra o Cruzeiro foi assim, contra o Bayern de Munique foi assim, ontem contra o Estudiantes foi assim, contra o Santos foi assim. Então o Felipe Luiz ele precisa aprender com os erros. Mas vamos lá, individualmente falando, os zagueiros não foram bem, os laterais não foram bem. Acho até que o Varela deu mole, embora a culpa maior tenha sido do Rossi. O Varela deu mole na marcação. O Rossi falhou. Não, falhar não é a palavra certa. Era uma bola defensável. Eu não considero falha. Eu acho que um goleiro do nível do Rossi não pode tomar um gol como esse. Tanto é que o próprio goleiro fala isso após o jogo. O próprio Felipe Luiz fala isso na coletiva, dizendo que o Rossi disse, eu errei e agora eu vou correr atrás desse prejuízo. O Rossi não pode errar desse jeito e ele vem errando há muito tempo. Ele errou contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, ele errou recentemente contra o Vasco na saída de bola. Um goleiro do nível dele não pode errar tanto assim. Mas ele foi o herói do jogo. Mas antes de ser o herói, ele foi vilão. Ele poderia ter sido só herói na noite. Por quê? Deu sorte. Porque se o Flamengo toma mais um gol, ele nem teria oportunidade de ser o herói. Ele foi herói nas cobranças de pênalti, mas durante o jogo ele foi vilão. E ele não pode errar desse jeito, ele precisa ser cobrado. O preparador de goleiro do Flamengo precisa cobrar o Rossi. Ele não pode errar dessa maneira. O Flamengo, inclusive, eu venho falando isso o ano inteiro, tem que contratar goleiro. Não pode deixar de contratar goleiro para a próxima temporada. E quando eu falo goleiro, não é alguém para chegar e ser reserva, não. É alguém para chegar e ser titular, brigar pela titularidade com o goleiro Rossi. O Rossi entrou numa zona de conforto. Lateral esquerdo,
esquerda, Alexandro não foi bem. Meio de campo, Jorginho fez o pior jogo dele com a camisa do Flamengo. Sentiu, e muito, a falta de ritmo de jogo. Errou passe bobo. Errou uns 5 passes ali que o Jorginho não erra. Para mim, o Saul, dos jogadores de linha, foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo, inclusive finalizando a gol, 2 oportunidades. Jogou muita bola novamente o Saul. Eu arrisco a dizer que o Saul foi o melhor do Flamengo em campo, no jogo. Porque o Rossi, ele erra no gol do Estudiantes, depois vira vilão. Mas durante os 90 minutos, o melhor em campo foi o Saul. O Rossi, ele foi o melhor nas cobranças de pênalti. Foi o herói nas cobranças de pênalti. Mas durante os 90 minutos, foi o Saul. A Arrascaeta fez uma partida horrível. Uma partida para o Arrascaeta esquecer na carreira dele. O Samuel Lino também não foi bem, mas eu acho que ele não foi bem, não por causa dele, tal como a Arrascaeta, mas porque a marcação do Estudiantes foi muito bem feita. O Estudiantes fez uma leitura muito boa do jogo do Felipe Luiz e marcou muito bem o Samuel Lino e marcou muito bem o Gonzalo Plata, outro que não conseguiu fazer um bom jogo. Cheguei ao Pedro. O Pedro, por incrível que pareça, ele foi bem naquilo que o Felipe Luiz pedia para ele evoluir, que é a marcação, marcar sob pressão, preencher espaço. Agora, no quesito finalização, que é o melhor do Pedro, ele não foi bem. E não foi bem na Argentina e não foi bem aqui no Maracanã. Perdendo oportunidades que ele não costuma perder, que ele não pode perder. Seja por soberba, falta de atenção ou excesso de... Enfim, como que eu vou dizer? Excesso, talvez um pouquinho de salto alto, digamos assim, né? Excesso de confiança, talvez. Mas o Pedro não pode errar desse jeito que ele vem errando. O Bruno Henrique não entrou bem. O Carrascal, achei que ele entrou bem no lugar do Arrascaeta. Achei que ele entrou bem. Então, assim, foi uma partida terrível do Flamengo. Horrível do Flamengo. Uma partida para esquecer. Mas o Flamengo está na semifinal da Libertadores. O Flamengo passou de fase. É óbvio que o Felipe Luiz tem muito que aprender, tem muito que evoluir. É óbvio que o Flamengo precisa aprender com os erros. Se jogar desse jeito contra o Racing, vai ser eliminado. Isso é óbvio. Só que a semifinal é só daqui a um mês. Daqui a um mês muita coisa vai acontecer. Um mês atrás, o Palmeiras estava lá numa crise danada, a torcida pedindo a saída do Abel Ferreira. Hoje vive um momento melhor. Daqui a um mês pode estar diferente. O Palmeiras em crise, o Flamengo vivendo um momento melhor. Eu acho que vai ser Palmeiras e Flamengo a final da Libertadores. É achismo. Mas daqui a um mês muita coisa vai acontecer. Onde eu quero chegar? Você, torcedor rubro-negro, você tem que desfrutar do momento. O Flamengo está numa semifinal de Libertadores da América. Poxa, mas sofreu mais do que deveria. Concordo. Mas isso é Libertadores, gente. É num jogo de Libertadores que um time que nem tem tanto potencial assim vai sobressair, que é o caso do Estudiantes, na base da vontade, na base da raça, na base da emoção. Isso é time argentino. O Racing é muito melhor que o Estudiantes. É por isso que eu falo. Se jogar desse jeito contra o Racing, será eliminado. Vai perder. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. Até lá, o Flamengo agora tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque domingo já tem mais um jogo importante, diante do Corinthians, na Arena Neoquímica. Até lá, o Felipe Luiz vai evoluir. Até lá, o Felipe Luiz vai estudar o Racing. Até lá, o Felipe Luiz vai fazer muito jogador crescer de produção. Até lá o Carrascal vai estar mais entrosado, o Carrascal vai ter mais ritmo de jogo. Até lá o Pulgar vai ter voltado e eu acho que o Pulgar vai se tornar titular nesse time, porque falta nesse time exatamente o que o Pulgar tem, que é a pegada, que é a mordida, que é, entre aspas, o jogo sujo. O Jorginho Saul não tem isso. Qualidade, aqui, acima dos demais. Mas falta a pegada, o físico, o combate. Isso o Pulgar tem. E ele vai ser titular no retorno dele, na minha concepção. Então, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. Desfrute. Não fique estressado, reclamando. Não, calma. O Felipe Luiz, ele é bom treinador, ele é um cara estudioso. Ele sabe o que ele errou. Ele sabe o que ele precisa melhorar, ele sabe o que precisa evoluir. Enquanto isso, relaxa, agradeça. O Flamengo está numa semifinal de Libertadores muito próximo de chegar novamente a uma decisão dessa competição tão importante. Então, agora, sextou com tranquilidade e desfrute do momento. Brinque com o torcedor rival. Ele secou, mas secou à toa, secou em vão. Deve ser terrível não gostar do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! A nação vibra e respira Flamengo porque a última rodada trouxe capítulos de superação, emoção e coragem. O Mengão enfrentou o Estudiantes na Argentina pela Libertadores, perdeu 1-0 no tempo normal com um gol aos 47 do segundo tempo, mas se classificou nos pênaltis, 4-2, para as semifinais. No duelo,
O técnico Felipe Luís foi destaque na imprensa internacional. O jornal espanhol AS elogiou a atitude do treinador. Apesar de um primeiro tempo abaixo do esperado, ele mexeu na equipe, arrebentou com substituições certeiras e mostrou força mental ao guiar a torcida e o time para a superação. Outro foco foi a atuação de Bruno Henrique. A Conmebol abriu um processo contra o atacante por um gesto obsceno direcionado à torcida do Estudiantes durante a comemoração da classificação. O ato ganhou repercussão na mídia brasileira e argentina, e o caso será analisado disciplinarmente. Voltando à partida, o Flamengo caiu no detalhe defensivo ao sofrer aquele voleio letal de Benedetti no finalzinho, mas mostrou que a grandeza vai além de 90 minutos. O goleiro Rossi brilhou na disputa de pênaltis, defendendo pênaltis decisivos e garantindo a vaga. E não ficou só no campo, o clube cruzou fronteiras no embate fora do jogo também. O ônibus do Flamengo foi apedrejado na chegada ao estádio em La Plata, em meio à forte provocação da torcida adversária. Felizmente, não houve feridos, mas o episódio reforça o clima tenso de mata-mata. Agora, o Flamengo aguarda o rival para a semifinal. É momento de respirar fundo, ajustar o que precisa ser ajustado e entrar com tudo. O coração da nação sabe, clássico continental exige tudo, e o Mengão mostrou que quando precisa, sobra coragem.